Se há 40 anos nós já tínhamos problemas de educação, imagina o que será para essa geração que ficou 2 anos em casa encarcerado tendo aula à distância. E olha só com quem que eu tô conversando aqui hoje, o Álvaro Bufará. Ele que é jornalista e professor e tem muita experiência no jornalismo, no rádio, nas mídias, entre tantos meios de comunicação aí. E aí, professor Álvaro, tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Não precisa nem me chamar de professor, né, Opa. rapaz? Pode me chamar só de Álvaro, né? A gente estranha essas coisas, né? A gente vai ficando velho, a gente vai tentando tirar essas coisas. Eu vou até lembrando os meus tempos de faculdade. Rapaz, nem pense, né? Ô Álvaro, eu queria conversar um pouquinho com você sobre rádio, sobre mídias, até mesmo que esse ano a gente vai fazer 100 anos de rádio no Brasil, né? E muita gente já falou, né? Ah, o rádio vai morrer e essas coisas assim. A gente estava conversando aqui há pouco sobre essa adaptação das mídias, né? Que as coisas elas vão evoluindo, né? Bom, eu queria começar perguntando o seguinte, o que a gente pode responder para alguém quando a pessoa pergunta ou afirma que o rádio vai morrer? É um equívoco muito grande, né? Nós podemos talvez até mudar de nome em algum momento, mas morrer não morre, né? A sedução do áudio, ela continua, não importa a plataforma, o formato, né? O áudio tem inclusive um trabalho muito interessante de uma professora chamada Mônica Rebeca, que desenvolveu uma teoria há muito tempo para fazer o doutorado, mostrando que quando nós usamos o áudio, nós estamos voltando a algumas configurações mentais e emotivas que são do momento tribal ainda, né? Da gente passar as nossas histórias das gerações mais velhas para as mais novas. Então, isso nos agrega, isso nos traz para perto, né? Diferente da imagem que tem todas as informações num só instante, o rádio te permite criar uma informação em cima daquilo que você ouve, né? Então você pode ter um príncipe encantado, a porta de um castelo, uma situação, uma das cenas do Shakespeare, nesse mesmo ambiente em que a gente está aqui tranquilamente, os atores de jeans e camiseta, sem ter uma caracterização física, mas sim com uma impostação correta. Isso também traz um outro aspecto importante, que é uma discussão em torno de uma metamorfose das mídias, né? As mídias elas não se encerram. Quando a fotografia chegou, disseram que a pintura não tinha mais função, né? E olha como a pintura ainda é importante para nós até hoje. O cinema com relação à fotografia, a TV com relação ao rádio, ao cinema, e assim sucessivamente. Eu acho que o grande diferencial é que a internet consegue hoje, enquanto plataforma, trazer todas essas mídias para um mesmo espaço. E isso não significa que a mídia em si morra, mas que ela passe a ter um outro formato para que você acesse, né? Mas a gente não vai deixar de gostar de ver um bom quadro, a gente não vai deixar de gostar de assistir um bom filme ou de ver uma bela fotografia. E a mesma coisa acontece com o rádio. Nós ainda vamos continuar gostando de ouvir as conversas, seja em podcast, seja numa transmissão aberta, e assim vai seguindo. O rádio pode até mudar de nome, talvez para alguma outra coisa, mas vai continuar sendo áudio. E eu acho legal que aí você trouxe essa questão dessas novas tecnologias que vêm surgindo e vão agregando ao rádio, né? Essas novas tecnologias, elas também permitem aumentar a audiência do rádio? Muito, né? Porque imagina, antes nós tínhamos um ouvinte, né? Um ouvinte do ponto de vista prático ali no analógico, o ouvinte carregava o rádio no seu radinho de pilha ali, né? No seu pequeno receptor pequenininho, ou no carro, ou no bolso, né? O pessoal que ia para o estádio e levava o aparelhinho para continuar ouvindo a sua narração preferida ali enquanto assistia o jogo em loco. O que muda? O que muda é que esse cidadão, muitas vezes, não tem mais o acesso por ondas, mas ele tem o acesso pelo streaming, ele tem o acesso
pela internet, no on demand, onde ele pode buscar aquele programa que ele gosta, aquela narração do jogo que ele perdeu e quer ouvir novamente, ou até programas clássicos, né? Narrações antigas de gols do campeonato X ou Y. Então, tudo isso está disponível. Num primeiro momento, os gestores das emissoras de rádio olhavam a internet como uma concorrente e demandou um tempo para que se entendesse o quanto a internet e as redes sociais são favoráveis ao rádio, porque ela potencializa. Então eu posso dar ao ouvinte a possibilidade de complementar o meio com uma série de ações e ferramentas que o meio em si por ondas não tem. Então eu posso buscar aquele arquivo, eu posso acessar um novo conteúdo, eu posso participar do programa ao vivo sem ter que fazer uma ligação, né? Porque antes a gente ligava para a rádio. Hoje eu mando e-mail, eu participo pelas redes sociais, eu mando um WhatsApp para o produtor. Então, isso dá uma nova dinâmica, dá uma nova estrutura e atrai, ao mesmo tempo, um conjunto de ouvintes que estava se perdendo do rádio, que são os mais novos. Hoje, com esse revival do áudio por conta dos podcasts, né, como nós estamos fazendo agora, é um grande diferencial, porque tem toda uma parcela de jovens que não consumiam o rádio por ondas, né, pouco conheciam do rádio enquanto meio, mas passaram a ouvir rádio novamente, o áudio, a consumir esse áudio em podcasts em horários diversos, né? Para muitos, o rádio era o programa de jornalismo que ele ouvia de manhã quando ia para a escola, né? O pai punha lá no jornal da Jovem Pan, da Bandeirantes, da CBN, por aí vai. Hoje não, isso já é uma realidade, sejam os grandes portais com os seus podcasts, sejam as emissoras de rádio efetivamente com os seus conteúdos em podcast. Isso não só agregou, como possibilitou uma melhora na escuta e a facilidade de trazer novos ouvintes que estavam sendo perdidos. Álvaro, agora dentro, né, dessa questão do campo da informação, né, qual que é o papel do rádio na informação da população brasileira? É fantástico. O rádio tem uma função social fortíssima. Nós precisamos lembrar que nós estamos falando de tecnologia, de internet, de celular, mas ainda tem uma grande parcela da população brasileira que não tem acesso. Nós estamos falando aí entre 35% a 40% no máximo, assim, pensando em até algumas formas precárias de acesso à internet. E nas regiões em que nós não temos essa cobertura, o grande veículo de comunicação que chega na casa das pessoas a qualquer hora, a qualquer momento, com um valor reduzidíssimo, é o rádio, né? E você tem, mesmo em países com uma economia mais pujante, né, tidas como primeiro mundo, né, se a gente ainda pode usar esse termo, pega, por exemplo, a Itália ou o Japão, que tem ainda problemas com questões ligadas a problemas naturais, como terremotos, maremotos, tsunamis e coisas assim. Os dois países têm todo um sistema de comunicação de crise a partir do rádio. Então, se você está numa região em que potencialmente pode ter um terremoto, e ao ter o terremoto, você é instruído a levar o rádio com você para saber quais são as regiões em que você pode estar mais seguro, aonde está o ponto de alimentação, aonde você consegue acesso a médico. Eu brinco com os alunos na faculdade, você não carrega uma TV de 52 polegadas quando você foge no meio da enchente. Isso. Né? Você carrega o rádio. E o celular pode acabar a bateria. E o celular pode acabar a bateria. E o rádio, ele continua. Inclusive, nesse caso da bateria, tem um projeto muito interessante que foi desenvolvido na Inglaterra e a BBC usou por um bom tempo na África. É um rádio feito, cujo sistema de energia vem de uma corda, que nem de relógio. Então imagina, você tem um rádio, aí eles perceberam que eles davam o rádio para aquelas comunidades carentes na África. Quando acabava a pilha, não tinha mais função, o equipamento ficava inútil em cima da mesa, porque não tinha mais acesso, não tinha energia elétrica. Então eles passaram a entregar esses equipamentos com a corda, que nem corda de relógio, você vai, vira várias vezes a manivela, ele gera lá uma carga, uma corrente que demora algumas horas ali, depois você vai lá, dá mais algumas viradinhas, né? Então, olha que coisa fantástica, né?
Hoje mesmo nós estamos falando num momento histórico difícil com essa crise toda na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, e a BBC revalidou lá o seu sistema de transmissão em ondas curtas para poder transmitir em russo tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia, para que a população tenha acesso a informações por um outro viés que não aquele só dos russos, né? Então, olha como é um veículo altamente forte. E é interessante, né? Porque a internet, o próprio país tem como bloquear a informação. O rádio não. Então, a gente pega, por exemplo, países fechados como Irã, Cuba, Coreia do Norte. Se você tem uma emissora que está próxima, mas não dentro desse país, consegue mandar informação e o país não vai ter como barrar. Sim, até bem pouco tempo a BBC tinha um serviço em mandarim, que era utilizado na China. Então, nas regiões mais inóspitas da China, você não consegue acessar celular e tal, não só por uma questão de boicote interno, mas também pelas questões técnicas, mas você ouviria tranquilamente ondas curtas a BBC. Então, isso faz, por exemplo, no caso brasileiro, nós temos regiões no centro-oeste, na Amazônia Legal, que o único veículo de comunicação que chega para aquelas comunidades é o rádio. No caso da Amazônia, por exemplo, o rádio ainda tem uma função quase como o prestador de serviço fundamental, quase como nas quermesses, né? O pessoal manda carta, manda e-mail, diz assim, olha, daqui a uma semana o caminhoneiro fulano de tal vai deixar o remédio da bronquite da dona fulana no posto da Polícia Rodoviária Federal lá na Transamazônica, não sei o quê. Então imagina, por que é uma semana antes? Porque às vezes a pessoa está há mais de uma semana de barco, porque ela precisa se deslocar até um determinado vilarejo, pegar uma voadora ou um barco e subir o rio ou descer o rio, para depois ainda pegar um transporte rodoviário para chegar até a Transamazônica, né? Então também é muito curioso quando a gente fala de toda essa tecnologia e a gente esquece que nós temos um país muito grande, com características sociais muito diferentes, características econômicas e sociais muito diferentes, e que, tecnicamente, nós não podemos simplesmente apagar o rádio. Né? Então, tá bom, então a partir de amanhã a gente desliga tudo que é rádio, vai ficar todo mundo na internet. Ótimo, e o que a gente faz com essas pessoas, com essa população toda que precisa dessas informações, né? Inclusive a Nacional da Amazônia ganhou um prêmio há alguns anos com um trabalho muito legal com AIDS, DST AIDS, produzindo radionovelas para as comunidades ribeirinhas da Amazônia. Por quê? Como é que você vai falar para um cidadão que está fora do eixo Rio-São Paulo, né, com todas as questões culturais e tal, como é que você vai discutir com um jovem, com uma família, que ele precisa usar um preservativo antes de uma relação, né, sendo que ele não tem nem acesso à informação? Então, para não tornar isso algo muito invasivo, eles desenvolveram uma radionovela em que os personagens discutiam isso do ponto de vista prático e eles conseguiram reduzir o impacto das DST AIDS na região amazônica. Veja, é algo fantástico. Fantástico. Né? E a gente está falando, é o mesmo veículo que hoje a gente fala no podcast, a gente fala em transmissões online, a gente fala em transmissão em ondas curtas, quer dizer, está tudo dentro do mesmo pacote, né? Pode até mudar de nome, mas é rádio. Você mencionou agora a questão da Ucrânia, né? Bom, pensando nesse cenário aí da atual guerra da Ucrânia, como é que você avalia a questão das informações divulgadas aí nos canais de mídia? Isso é uma questão absolutamente complexa. Por quê? Nós temos antes, primeiro que o conceito de fake news, o conceito de mentira não é novo, né? Isso acompanha a humanidade. O grande problema é que as redes sociais e a internet potencializam isso. Né? E muito mais rápido, né? Muito mais rápido. E você também não tem controle, porque contar uma mentira é fácil. O problema é você retirá-la depois da rede. Né? Esse material corre muito rápido e você pode tirar de um site, aparece em outro, você tira de um servidor, aparece em outro. No caso específico da guerra da Ucrânia, a gente tem diante de nós a guerra da informação, né? Porque aparece lá um grupo de pessoas chacinadas, aí a Ucrânia diz, foram os russos que mataram mais 40 pessoas e tal. A Rússia diz, não fomos nós, isso não tem nada a ver com a gente. Aí os americanos aparecem, não, mas olha, eu tenho uma foto de satélite.
E no final das contas, a gente não consegue juntar esses dados de uma só vez porque isso está muito pulverizado, né? Então, a quantidade de informações que nós somos bombardeados hoje é tão grande, muito grande, que a gente acaba se perdendo. Então, se você não tiver muita calma, muito cuidado com isso, você se perde. E não precisa ser só o leitor, o ouvinte, né? Nós, jornalistas, também, porque imagina trabalhar numa redação de um grande veículo com esse monte de informações cruzadas, né? Como é que a gente consegue afinar isso, chegar num ponto comum para dizer, não, então tá, o texto parte daqui, né? Isso aqui não, isso aqui sim, não, isso pode, isso aqui eu consegui checar, isso eu não consegui. Então, é um conjunto de informações muito, muito difíceis de serem encontradas hoje, a menos que você esteja lá, né? E aí você mencionou uma questão, né, dessa avaliação das informações, o que vai, o que não vai, como que eu vou colocar essa notícia, né? Mas a gente pode considerar o noticiário sobre a guerra isento? Não, nós não temos noticiário isento em nenhum dos lados. Por quê? Se a gente discutir a questão ética, nós vamos ver que, tecnicamente, basta você selecionar um conjunto de informações, já há uma certa tendência ali na forma em que você separou isso. No momento em que você escolhe abrir a sua matéria pela informação A e não a B, que você sugere usar mais este item do que aquele, automaticamente você está conduzindo esse leitor, esse ouvinte, esse espectador. Porém, esses dias conversando com o professor Eugênio Butti, da USP, a gente estava falando exatamente sobre isso. Eu li um livro dele, Brasil em Tempos de TV, muito bom. Genial, né? E é impactante porque você começa a olhar com esses processos todos de manipulação, né? Quem perde é a opinião pública, porque você não tem como garantir que aquilo chegue de uma forma melhor. E o que, em tese, ajudaria, né? A metodologia jornalística, pressupondo que nós somos humanos e falíveis, então vamos fazer uma checagem mais elaborada, vamos desenvolver um contato melhor com as fontes. Quer dizer, nós teríamos um padrão técnico que nos ajudaria a ser um pouco mais isentos, ou pelo menos chegar mais perto dessa isenção, com bom senso e ética. O grande problema é que, infelizmente, são elementos que já escorreram pelos dedos, né? Quando a gente olha a rede, e necessariamente você também não tem só jornalistas escrevendo, narrando, contando. Então você tem, e eu não sou contra necessariamente que as pessoas usem as redes para fazer isso. Eu só me assusto quando eu vejo o uso deliberado da desinformação para ganhar espaço. Uhum. Isso me assusta, né? Porque, em tese, havia um certo pudor moral, né, nos jornalistas antes para a gente não fazer isso. E, de repente, você vê o coleguinha defendendo que o mundo é quadrado, aí eu fico muito triste, eu fico muito assustado, né? Isso é o que me dá medo. A gente conversou aqui um pouco nos bastidores, né, sobre essa questão da evolução das mídias de maneira geral, e o rádio, principalmente, foi muito impactado aí com a evolução de toda a tecnologia. Se a gente comparar, por exemplo, os últimos 10, 15 anos, o que mudou, né, de tecnologia influenciou muito no rádio também, né? Mas agora, o rádio, ele abasteceu outros veículos, como, por exemplo, a televisão? Quando surgiu a televisão e assim por diante? Sim, sempre. Todos os veículos passam por um processo que um autor britânico chama de mediamorfose, o professor Fiedler. E é curioso porque realmente é uma transformação, uma reacomodação do quadro de mídias a partir do momento em que você tem uma nova mídia. O rádio, num primeiro momento, buscou profissionais dos jornais, do teatro, do cinema, vieram trabalhar em rádio num primeiro momento, isso lá nos anos 30. Quando chegou a TV nos anos 50, o rádio, por sua vez, cede os operadores de áudio, os artistas, os diretores que vão trabalhar na TV. E hoje nós temos um grande número de profissionais que eram de rádio, de TV, de impresso, que estão produzindo conteúdos na internet até de forma independente, né? Uhum. Acho que o grande lance da internet, o aspecto positivo, é que você não precisa mais estar vinculado a uma grande empresa.
né? A minha geração, para trabalhar em rádio, nós tínhamos que trabalhar para uma grande empresa. Nós não íamos poder fazer rádio em casa. Hoje nós podemos, né? Claro, você tem aí uma série de outras características e outros elementos técnicos e qualidade. Mas eu me lembro, por exemplo, quando a gente trabalhava em rádio sem celular. Então imagina o que era fazer uma transmissão ao vivo sem celular. Era uma coisa maluca, né? Por exemplo, de uma história rápida, teve um sequestro uma vez e o repórter Carlos Malho, que era do Grupo Globo, lá da CBN Globo, ele foi até a casa de um senhor que era em frente à residência onde o cidadão estava mantendo a pessoa sequestrada e falou, olha, a gente é da Rádio Globo e tal, a gente queria fazer uma transmissão, a gente pode usar aqui o seu aparelho? Aí o senhorzinho falou, não, claro e tal. Então eles fizeram um acordo que o Malho ia marcar o tempo que ficou usando lá o aparelho e ia pagar os pulsos elétricos para a companhia telefônica, né? E aí o Malho foi lá e isolou a linha, né? Desmontou o telefone, tirou o bocal, colocou ali uma garrinha jacaré e ficou lá, acho que uns 4 ou 5 dias transmitindo ao vivo da frente da casa, lá exatos, o melhor ponto de visibilidade ali para o sequestro. E aquilo era feito de uma forma muito, muito, muito tosca. Eu me lembro que nós estávamos em 94, tinha acabado de falecer o Ayrton Senna, ia ter o velório em São Paulo e a gente começou a ensaiar o uso dos primeiros celulares, era aqueles DPC 550 que tinha uma bateria que parecia um grande tijolo. E aí, então, putz, vamos levar aqui, então, o César Galvão, o Raíssen Abac, os repórteres da época, cada um num posicionamento e tal, olha, leva aqui mais uma bateria extra e tal. No final das contas, com bateria extra e tal, deu 1h e pouco de transmissão e alguns ficaram isolados, sem comunicação. Acho que era o Raíssen ou o César, que estava no caminhão de bombeiros, do Corpo de Bombeiros, carregando o caixão do Senna, e num determinado ponto a gente não conseguia falar com ele, porque ele falou, vai acabar a bateria, eu não consigo pegar outra, né? Acabaram as 2, 3 baterias que tinham, né? E curioso que naquele dia eu estava na redação, de repente toca o telefone, era um cidadão com um sotaque português, dizendo assim, olá, tudo bem? Aqui é da Rádio Nacional de Angola. Nós queríamos fazer uma cadeia com vocês para transmitir o velório de Ayrton Senna, vocês nos autorizam? A gente falou, olha, tudo bem, a gente só tem um problema, não tem mais aonde entrar linhas na central técnica, porque todos os telefones ou estão com os repórteres ou estão com as outras rádios do grupo, né? Então estava tudo entupido, não tinha por onde ligar. E aí, na época, o pauteiro era o Paulo Vieira Lima, que até nos deixou, faleceu no ano passado. O Paulo falou, não, vamos lá. Aí tinha um antigo rádio da Philips, grandão, assim, ele foi lá e falou, vê se vocês estão ouvindo bem. E colocou o telefone na frente do rádio, assim. O cara falou, não, tá ótimo, o som tá ótimo. Ele falou, então tudo bem, então continue, vai transmitindo com a gente. Colocou o telefone, passou fita crepe no entorno do telefone e colocou uma folha de sulfite em cima. Link da Rádio Nacional de Angola, não mexa. Nossa. E isso era o rádio, né? E hoje, imagina, a gente transmite ao vivo com áudio e vídeo, com um celular no meio da Ucrânia, né, com os mísseis passando sobre a cabeça do repórter. Então, imagina, nós estamos falando de 30 anos, né? Não é um período que você diga, olha, não, tudo bem, é muita coisa e tal. Não, porque se a gente voltar no tempo, para qualquer tipo de evolução significativa era 100 anos. Sim. Né? Hoje, 5 anos é uma eternidade. É gigante. 5 anos já evoluiu, já mudou tudo. Não, e muda, inclusive, o perfil do consumo, né? Porque eu brinco com os alunos, eu falo, quem tem irmão mais novo aqui, oprime e tal, a garotada, quantos anos? 10, 7, 8? Falo, quais as diferenças da geração de vocês de 19, 20 para a garotada de 10, de 12? Né? Não chega a dar 10 anos. E eles, nossa, é muito diferente, professor, nossa, porque meu irmão, minha irmã, meu primo e tal. Falo, então, pensem que vocês, ao fazer publicidade, ao fazer jornalismo, vão fazer para esse público que está chegando. E aí, como é que a gente conversa com eles? Né? Quais são os perfis que a gente vai trabalhar? Porque essa garotada tem outra
outra linha de raciocínio, outra linha de valores, né? Não desmerecendo, eu não sou daqueles que é melhor ou pior. É que mudou muito, então para a gente conseguir conversar com eles, nós temos que fazer aí todo um trabalho de ajuste dessa comunicação. E olha que curioso, né? Ao mesmo tempo que nós temos ali a garotada de 10, 12, 15 anos numa ponta ouvindo rádio, podcast, nós temos na outra a senhorinha que ainda ouve às 6 horas da tarde a Ave Maria com um copo d'água ao lado do rádio para fazer o sinal da cruz, fazer oração e tomar aquela água que ela acredita ser fluidificada para que ela tenha uma boa noite de sono, que ela cure lá as suas mazelas. Então, tudo isso é rádio. Né? Acho que o grande barato de tudo isso, o que é muito doido de tudo isso é ver isso, né? Você está em pontas tão diferentes e ao mesmo tempo com conteúdos tão próximos. Legal. Ô Álvaro, a gente tem uma segmentação aí das emissoras, né, de rádio, como música, jornalismo, variedade, enfim. Como é que você vê hoje a competição entre as emissoras no jornalismo? Olha, eu acho que melhorou muito no quesito tecnologia, mas eu acho que nós ainda estamos arranhando a superfície de um formato que a gente ainda não conhece. Por quê? Nós estamos falando de um formato que vai agregar áudio, vídeo, texto, imagem, foto, material de arquivo. A gente não sabe o que é ainda, né? A gente não tem ainda noção. Está se formando ainda, né? Isso. Então, é muito difícil a gente dizer o que será o futuro, né? Porque acho que há 10 anos, se nós falássemos que nós íamos fazer o que fazemos hoje, já era surreal, já era coisa de ficção científica. Não fala bobagem. Né? E hoje a gente olha e fala, nossa, mas como, né? A gente não, como é que a gente viveu sem isso, né? O celular mesmo, né? Eu fiquei um tempo aí, uns dias com o celular quebrado, eu falei, e agora? O que eu faço, né? Porque a conta do banco, tá tudo dentro do celular. Não, mas né? Eu já trouxe uma pessoa aqui que falou que o celular vai morrer. Eu falei, como assim? Não, agora vai ser o óculos. Pode ser. E a partir do óculos você vai fazer tudo. Eu falei, caramba, isso já me deixou assustado, entendeu? Falei, não sei, peraí, isso aí tá estranho. Eu mostro pra garotada uma startup, acho que americana, que desenvolveu uma tatuagem com chip. Então você faz uma tatuagem, põe um determinado chip junto da tatuagem e ele sozinho faz as medições de temperatura, pressão e uma série de outros elementos do teu organismo. E ele sozinho já informa o médico, já diz que você está com um problema, que você está com a diabetes alta. Então, poxa, é algo fantástico, né? Quando a gente pensa em coisas boas, isso é fantástico. Acho que quando a gente usa para coisas ruins, né? Aí não tem jeito, mas aí é igual a bomba atômica. Sim, questão da radiação. Aí não tem jeito. Agora, eu vejo que o pessoal tem competido numa linha, assim, dessa parte do jornalismo e que também mistura um pouco com esses influenciadores digitais, que é a questão da opinião. A gente já comentou aqui um pouquinho, você não tem como estar livre da opinião, né? Totalmente isento, isso, ok, não existe. Mas cada vez mais eu vejo as emissoras focando assim, não, a opinião aqui é essa e para nós o que vale é um jornalismo 100% opinativo e tudo mais. Como é que você enxerga essa questão? Rapaz, eu diria assim, eu acho que é justo desde que você faça isso de uma forma muito clara e deixe claro. Então, a emissora A está junto do governo, defende o posicionamento do governo, ok. Então diga, olha, nós defendemos o posicionamento do governo. Se você quer ouvir o que o governo pensa, você ouve a gente. Se você quer ouvir a concorrência, você ouve outro lugar. O que eu acho difícil é você dizer, não, nós somos isentos, e aí nós apoiamos o governo, ou batemos no governo. Então, eu acho que desde que isso seja claro, que o ouvinte possa ter a opção de escolher, né? Eu não quero ouvir. Porque senão vira uma manipulação, né? Sim, e é doido, porque as pessoas hoje, a gente está vivendo um momento muito crítico do ponto de vista histórico, com essa polarização, né? Ficou meio um fla-flu no país, e aí é difícil, porque para você ser o inimigo, basta não estar comigo. Né? A gente tem um projeto, vou até aproveitar para divulgar, que é o projeto 100 anos, o livro comemorativo 100 anos de rádio no Brasil, né, que a gente está fazendo, o Nilo Fratesco, o Heroto Barbeiro e nós estamos escrevendo esse projeto, e é um projeto que
a gente está entrevistando o pessoal do rádio e no livro vai ter um QR Code que as pessoas vão fazer a leitura com o celular e assistir um vídeo, né? Então, um projeto diferente para um livro, né? E aí fui entrevistar uma das pessoas, aí a pessoa falou assim, não, peraí, deixa eu ver o fundo. Ah, não, tem bandeira do Brasil, tem não sei o quê. Porque hoje, você não precisa nem falar. Sim. Isso é um símbolo, então, se eu tiver de vermelho, quer dizer que isso é isso. Se eu tiver de bandeira do Brasil, eu sou aquilo. É horrível. Se eu tiver não sei o quê, papapá. Então, você tem que cuidar tanto que daqui a pouco assim, não, agora eu só vou falar de camiseta preta no fundo branco, porque não dá mais. Porque até os elementos estão trazendo isso, remetendo, e aí você já vira o inimigo. Total. E eu gostaria só de voltar, quando você fala sobre essa questão da opinião, eu sou de uma geração em que nós aprendíamos que para você dar opinião, você precisava estudar muito. Você, dar opinião era só para os jornalistas mais velhos de casa, que já tinham passado por reportagem, edição e tal, e aí esse cara tinha lá o ponto de vista do articulista, né? E aí você tem um caso extremo. Hoje, uma coisa que me deixa um pouco preocupado é que todo mundo tem opinião de tudo, não tem embasamento e chuta tudo, inclusive jornalistas. Então, eu duvido que mais 80% dos coleguinhas que dão opinião, eu duvido que eles tenham conhecimento de tudo aquilo que eles dão opinião. E eu acho que o problema não está na opinião em si, mas na falta de conhecimento. Sim. Porque você sempre vai ter uma opinião baseado com aquilo que você já conhece, né? Que seja. Né? Então, por exemplo, eu posso olhar para você e falar, não gostei do Álvaro. Ok. Tá, eu tenho uma opinião formada sobre você. O cara tá de terno, o cara tá não sei o quê. Eu posso... o cara usou óculos sem armação. Eu não gosto de cara que usa assim. Eu posso ter uma opinião, mas qual que é o meu conhecimento para eu verbalizar aquilo? Porque uma coisa é eu ter uma opinião e essa opinião tá para mim. Outra coisa é quando eu torno essa opinião pública, mas com base em qual conhecimento? Igual você trouxe lá atrás. O cara tava afirmando que a Terra é quadrada com base no quê? Na opinião dele. E isso se replica. Acho que o grande problema é que antes você tinha o maluco falando num canto e você passava, não, é só mais um maluco falando. O problema é que hoje você tem um maluco que fala nas redes sociais e ganha 1 milhão de views. E isso me dá um calafrio medonho. Porque todo mundo virou o protagonista. Sim. E ao mesmo tempo, vamos ser honestos, eu, com todo respeito aos colegas, acho que o jornalismo está muito chato. Porque todo mundo tem opinião de tudo e a informação vai sendo perdida. Então, eu passo mais tempo falando da opinião das pessoas do que dando a informação. Eu sou de um tempo em que pelo menos havia uma tentativa de equilibrar isso dentro dos blocos de um jornal, de um programa. Então, você vai dar a sua opinião, ok, mas tenta fazer isso um pouco mais curto, mais objetivo, né? Hoje, tem entrevistas que eu brinco que é entrevistado Windows, né? O cara vai abrindo janela. Não fecha, né? Se você entrar no meio da entrevista, você não sabe do que ele está falando. Porque ele abre uma, não fecha a outra, ele usa uma janela para explicar outra, ele usa um assunto para explicar outro. Chega uma hora que você fala, cara, eu tô com dor de cabeça, eu não sei o que está acontecendo. Mas aí eles fogem do fato. Sim. E o fato é, o que aconteceu? Aonde aconteceu? Cadê Quando aconteceu? Que horas que aconteceu? Por que isso aconteceu? E você vai trazendo isso e peraí, olha... não tem mais. Vou te dar um exemplo que também me choca, né? E aquelas matérias que você vê nos grandes portais, fulano não sei o quê, aí você abre, na realidade não tem nem o lead direito e o que tem é a repercussão da fala de alguém na internet, no Twitter, no Facebook e tal. Ok, uma situação é assim, olha, temos a repercussão da fala do ministro tal, pelo economista fulano de tal, pelo chefe da Fiesp, pelo economista-chefe do Banco Central e tal, são pessoas gabaritadas para falar. O duro é quando você pega na rede, fulano questionando Beltrano, Zezinho, não sei o quê, Huguinho, não sei o quê. Falo, gente, com todo respeito, quem são essas pessoas para opinar sobre algo, né? Então isso me gera um certo constrangimento. Aí você vai dizer assim, mas você é velho, você é maluco, você é de uma outra geração. Eu estava fazendo um curso online com um grupo de jornalistas internacionais há um tempo e um dos temas era a questão da checagem. Não, e checagem para cá, checagem para lá. Eu falei, olha,
eu acho ótimo e tal, mas eu gostaria só de lembrar uma coisa. Quando eu fiz faculdade, isso lá nos anos 90, checagem era o básico. Você não podia dar uma notícia sem a checagem. Você não dá a notícia e checa depois. Você dá a notícia, você checa a notícia antes de dar. Então essa coisa de que eu dou a notícia e depois eu arrumo um instituto de checagem para ver se o que o cara falou é verdade, doido. E isso, né? Podia complicar demais a vida do jornalista. Muito. Porque aí pode processo, aí não sei o que. Não, e a própria opinião pública cair em cima. Fala, não, você me deu uma informação errada, você está louco? Isso não é assim. Hoje não, as pessoas repercutem com informações loucas e outros malucos. E aí a questão da credibilidade vai embora, porque eu não estou procurando uma opinião balizada. Outra coisa maluca são essas brigas de personalidades, né? Essas personalidades fakes, né? Essas coisas malucas. Então, fulano diz que não sei o que de Beltrano, aí o outro responde no Twitter, o outro responde não sei o que. Aí chega uma hora que eu falo, tá bom, mas quem é ciclano, quem é Beltrano, quem é o outro que está dando pitaco e apoiando a causa do... Eu falo, gente, mas... E o pior, isso ocorre assim numa tarde, né? Então nós entramos aqui para conversar, nós estamos aqui conversando sem internet. Talvez a hora que a gente levante já tenha uma grande polêmica em discussão de meia hora que a gente ficou aqui conversando. E isso eu acho completamente maluco, porque isso gera uma ansiedade nas pessoas de que parece que nós somos ignorantes por ficarmos meia hora sem olhar a rede, né? Eu acho que essa questão também dessa discussão toda, dessas coisas que tem acontecido, também se faz por causa da audiência. Porque como tem audiência, aí isso motiva ainda mais as pessoas a fazerem isso, né? Então, às vezes uma discussão entre dois artistas, por exemplo, os artistas estão lá, ninguém está falando sobre eles. De repente eles começam a brigar e virou pauta da semana inteira e todo mundo vai falar sobre isso e aí vai abrindo as janelas que você falou. Sim. Não, mas o fulano falou isso aqui, mas isso aqui aconteceu por causa de... E vai abrindo várias janelas por causa de um fato isolado de uma discussão que aconteceu na internet. Agora, eu acho que tem esse lado, né, ruim em cima disso, mas também as pessoas estão consumindo isso. Eu não sei o que é mais louco. Se é o fato, o acontecer isso ou as pessoas consumindo isso desesperadamente. Eu acho que os dois, e aí tem duas situações importantes. Antes de falar de audiência, uma questão importante. Tem celebridades que, por ficarem uma semana distantes da mídia, seja qualquer uma que seja, né, já começa a ter delírio tremes, né? Tem celebridade que faz uma semana que eu não apareço, né? O cara treme, tem processos malucos. Então, o assessor vai lá e causa esse tipo de polêmica exatamente para trazê-lo de volta, né? Então, tem assessores que são especializados em manipular esse tipo de situação. Inclusive, assessores que se juntam com outros assessores. Você tem duas personalidades que estão em baixa na mídia. Pô, vamos brigar. Vamos tretar? Vamos tretar? Vamos criar aqui uma polêmica? Vamos nós dois bater no fulano? O fulano bate na gente, que a gente bate nele e tal. E depois de um mês, ninguém mais lembra quem bateu em quem e tal. Todo mundo diz que tá bom e vai embora. E aí o problema, Álvaro, é o seguinte, ó. Eu comentei, eu fiz escrevi uma situação no LinkedIn lá falando sobre o tapa do Will Smith no Chris Rock. O fato aconteceu, tá lá o vídeo, todo mundo pode ver o que aconteceu. O fato foi que o Chris Rock fez uma piada, o Will Smith foi lá e deu um tapa nele. Pronto. O quanto que as pessoas na internet estão se matando, perdendo amizade por causa disso que aconteceu. Aí eu destaquei. O Will Smith ganhou 2 milhões de seguidores no Instagram. Chris Rock, ele aumentou o número dos ingressos dele, dos shows, foi lá para 600 e poucos dólares, absurdo, e esgotou todas as vendas. A esposa do Will Smith, que nunca ninguém falava sobre ela, eu nem sabia o nome dela. Sabia que o Will era casado, não sabia o nome dela e não sabia que ela tinha alopécia. E vira o assunto. E o Oscar, que ninguém falava, todo mundo tá falando do Oscar. Ninguém nem sabe quem ganhou o Oscar, mas sabe do fato que aconteceu. Sim. E todo mundo tá falando do Oscar. E, assim, o meu ponto é, eles estão ganhando. Sim. E o pessoal aqui tá se matando por gente que nem conhece.
Mas aí a gente vai para o segundo item da questão, que chama audiência. E aí, para a gente discutir audiência, nós temos que discutir um problema anterior à audiência, que se chama educação. Então, como é que nós vamos querer que a população tenha um senso crítico e entenda esses processos de manipulação e tal, se as pessoas mal conseguem conjugar um verbo, né? Com todo o respeito que eu tenho por elas, mas, gente, a educação brasileira há anos vem sendo desmontada, né? E talvez nós ainda tivemos um pouco mais dessa educação formal melhor na escola pública. Eu estudei em escola pública a vida toda, só saí quando eu fui para a universidade, e mesmo assim eu não era um aluno ruim, né? Mas então está todo mundo da sua geração empregado? Não, não está, né? Nós já tínhamos problemas naquela época, mas imagina, se há 40 anos nós já tínhamos problemas de educação, imagina o que será para essa geração que ficou 2 anos em casa encarcerado tendo aula à distância. Se a gente fala de um IDH michuruca para a maioria dos municípios brasileiros, se nós falamos de alunos que leem textos e não sabem fazer uma interpretação mínima, que não conseguem fazer as 4 operações básicas da matemática, então é difícil nós queremos que uma população com essa situação tão trágica tenha um perfil crítico que saiba identificar que a emissora tal é a favor do governo e descaradamente faz campanha para o governo, ou a emissora Y é descaradamente contrário ao governo e bate no governo, ou que o time e tal, essa mesma situação que você narrou do Will Smith e tal, é uma situação que a gente passa com os times, né? As pessoas marcam brigas na rua, não, hoje nós vamos lá, que nós vamos bater no São Paulino, corintiano, palmeirense e tal. Gente, é a total perda de tempo. Se você esperar que eu vá pela internet marcar uma briga para eu ir lá bater e matar alguém, gente, eu já sou avesso à violência, e ainda eu perder meu tempo para ir num jogo, ou depois do jogo eu parar para ir bater em alguém, desculpa, é o cúmulo da falta do que fazer, é o cúmulo da ignorância, né? E se nós temos pessoas que fazem isso com frequência, é muito difícil a gente discutir audiência num país como esse, né? E, parênteses 2, né? Vamos ser honestos, parte da nossa elite também tem um projeto cultural pífio, né? A nossa elite copia a elite do resto do mundo. Então, nós temos uma elite que não tem uma cultura própria, né? E os que têm aquela elite quatrocentona que bate no peito, né? E fala, não, porque aqui o meu avô criou. Eu acho genial que o seu avô tenha criado. O problema é que nós precisamos dar acesso à informação, à cultura, à educação às pessoas, porque daqui a pouco o que o seu avô criou não vai existir mais, porque não vai existir um país, quanto mais o que seu avô criou, cara. Então, eles não entenderam que nós precisamos passar por um processo de educação melhor, né? E se nós pararmos tudo e começar hoje, talvez daqui a 50, 60 anos nós tenhamos um retorno melhor sobre isso. Isso é louco. A gente estava falando que 5 anos é uma eternidade hoje. Sim. Em termos de tecnologia, evolução, de como as coisas têm mudado rápido. Mas educação é um processo lento. Muito. Isso é um paradigma muito maluco. E não adianta, não é colocar tablet na escola. Porque o garoto pode... Não, educação não é acesso à tecnologia. Não é isso. Não é isso. Né? Porque, então criamos aqui o portal não sei o quê, o garoto acessa com 3G, com 4G, com não sei o quê. Cara, o problema não é acessar, o problema é interpretar. Isso, é igual aquela questão. Existe preservativo, mas mesmo assim as pessoas estão ficando doentes. Sim. Ué, mas tem a tecnologia, já está aí. E veja, nós não desmerecendo a campanha em torno da Covid, que é sério e precisamos fazer realmente, mas nós temos, por exemplo, um exército de pessoas que morrem de tuberculose todos os anos. Nós temos um exército de pessoas que têm problemas sérios com DST e AIDS todos os anos. Diabetes, AVC, problemas cardíacos. E a gente continua brincando. Dengue, chikungunya. Né? Então é difícil. Quando a gente olha um país
assim, né, é paradoxal você falar do mesmo país que a gente está discutindo tecnologia, implantação do 5G, internet das coisas, inteligência artificial, e a pessoa ainda... O básico a gente não faz. A gente não consegue. Álvaro, eu queria te agradecer demais por você ter vindo aqui bater esse papo comigo, levar um conteúdo relevante pro pessoal aí que acompanha o canal, viu? Poxa, eu que agradeço, fico feliz, fico à disposição, espero ter podido colaborar e acho importantíssimo esse tipo de espaço, porque é a partir daqui que a gente consegue construir um país melhor, uma estrutura melhor, uma educação melhor. Isso é importantíssimo. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês, é muito importante. Obrigado. E olha, lembrando aqui, né, eu vou dar uma dica, né, que eu já falei aqui um pouquinho no meio, 100 anos de rádio no Brasil. Você pode acessar, já tem um site, 100, o número 100, anosderadionobrasil.com.br. Vai ser um livro e aí já tem no site ali as pessoas que estão fazendo parte ali desse projeto que está sendo muito bacana e os patrocinadores, né? A Unique, gerando relevância e autoridade para você e para o seu negócio por meio de vídeos no YouTube e podcasts iguais a esse aqui. E olha, tem um monte de curso bacana lá no meu site, fernandovitulo.com.br. Tô deixando tudo aqui na descrição do YouTube e do podcast. Se você gostou, deixa seu like, deixa um comentário também aqui com a sua opinião, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos. Valeu, até a próxima. Obrigado, Álvaro. Eu que agradeço, um abração, até mais.